two. Acho que a maioria das pessoas conhecem os filmes de animação A Era do Gelo, produzidos originalmente pela Blue Sky Studios. Mas o que muita gente não sabe é que a Era do Gelo é um outro nome dado ao período Pleistoceno, um período da Era Glacial que ocorreu entre 2,5 milhões de anos atrás até mais ou menos 11 mil anos atrás. Mas vamos com calma, deixa eu explicar. Na escala do tempo geológico, o período Pleistoceno, também chamado de Pleistoceno ou Era do Gelo, foi um período quaternário da Era Cenozoica. Complicou. Complicou? Basta dizer que nosso planeta tem uma idade estimada em 4 bilhões e 600 mil anos aproximadamente e foi dividido em 4 eras geológicas. Essas eras também são chamadas de éons, são elas, Radiano, Arquiano, Proterozoico e Farenozoico. Para ficar melhor situado, foi no período Farenozoico que provavelmente surgiu a vida na Terra como conhecemos hoje, talvez nem tanto. E nesse mesmo período Farenozoico é onde está inserido as eras Paleozoicas, que ocorreu há 550 milhões de anos atrás. Nessa era teve o surgimento de vidas complexas como artrópodes, moluscos, anfíbios, peixes e répteis. Já a Era Mesozoica teve início há aproximadamente 250 milhões de anos e nessa era que se encontra o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, justamente o período onde apareceram os dinossauros. E o último período do Éon Farenozoico foi a Era Cenozoica que teve início há aproximadamente 65 milhões de anos. Este se divide entre os períodos terciário ou quaternário, sendo esse último período justamente em que vivemos atualmente. Foi nesse período que se formou a crosta terrestre como a conhecemos. Também houve a organização dos continentes e formações montanhosas como a Cordilheira dos Andes, o Monte Everest e a Cordilheira do Himalaia, e também nesse período que se teve as últimas glaciações que se tem registros. A vida no planeta ganhou novos representantes com o desenvolvimento de novas espécies de aves, primatas e mamíferos. O período quaternário começou há 1,8 milhão de anos atrás. Foi nesse que surgiu a vida humana, com o aparecimento do Homo sapiens, que foi gradativamente interagindo com o espaço natural e modificando-o conforme as suas necessidades, chegando até o estágio atual. Durante o Pleistoceno, grandes extensões de terra foram cobertas com uma imensa camada de gelo, um fenômeno conhecido como glaciação. Em alguns períodos o clima ficou mais quente e houve redução do tamanho das camadas de gelo. Esses períodos são chamados interglaciares. A fauna pleistocênica é conhecida como megafauna. A associação mais comum é o conjunto dos animais pré-históricos de grandes proporções que conviveram com a espécie humana, e desapareceram no final do período Pleistoceno, a Era do Gelo. Estes animais, muitas vezes maiores do que suas contrapartes modernas, como por exemplo o mamute, foram extintos aproximadamente 40 mil anos atrás, principalmente no norte da Eurásia, nas Américas e Austrália. Cientistas acreditam que a megafauna era amplamente distribuída por toda a América. As Américas do Norte, Central e Sul tinham uma fauna de grandes herbívoros em escala comparável à da África atual, assim como na África há girafas, hipopótamos e elefantes. Na América Central havia preguiças terrestres gigantes, alguns ursos gigantes extintos, umas grandes espécies extintas de cavalos, mamutes e um grupo de grandes parentes dos mastodontes, chamados gonfotérios. Em território brasileiro, há registros de ocorrências de ursos e cavalos selvagens que foram extintos. Diferentes continentes possuíam faunas únicas e que, ainda assim, tinham paralelos entre si. Enquanto a América do Norte tinha leões gigantes, a do Sul tinha tigres dentes de sabre. A conclusão é de que animais de porte tão grande precisam de espaço para existirem. Isso significa que matas fechadas como a Amazônia não poderiam conservar essa fauna. O ideal seria um ambiente amplo, com vegetação para o funcionamento da teia alimentar, com árvores esparsas, ou seja, essa é a descrição de uma savana. É preciso entender que nesse período, o mundo estava mais frio e seco. Os polos estavam congelados, e, por mais que fosse quente nas regiões equatoriais, não havia a abundância de chuvas que conhecemos hoje. A relação com os humanos também pode ter tido impacto para a extinção da megafauna. Existem evidências que mostram uma caça intensa desses animais pelo mundo, conforme o avanço do homem pelo planeta.
Com a chegada dos humanos na Europa e na América do Norte, a megafauna também foi sumindo nesses locais. Os representantes da megafauna foram extintos em todos os lugares do mundo, exceto no continente africano. Na savana africana ainda são encontrados os grandes animais remanescentes da megafauna extinta, como o elefante africano, que é o maior animal terrestre do mundo, a girafa, o mais alto animal da Terra e o leão, que tem o título de segundo maior felino do planeta. No Brasil, a falta de evidências sobre a ocupação humana dificulta embasar essa teoria para a região. Assim, as florestas de região úmida eram muito mais reduzidas e o predomínio era da região semiárida. O habitat desses seres é um dos principais fatores para sua existência. A relação dos organismos no ambiente é sensível e modificá-lo afeta grande parte dos envolvidos. Infelizmente, para esses animais, o planeta estava oscilando entre um período glacial, que favorecia as savanas, e um interglacial, que favorecia as florestas. Essa oscilação afetava diretamente os herbívoros, que começaram a ser lentamente extintos. O Pleistoceno foi caracterizado pela presença de mamíferos e de pássaros gigantes. Mamutes e seus primos os mastodontes, búfalos, tigres dentes de sabre e muitos outros mamíferos grandes viveram no Pleistoceno. No fim da era, todas estas criaturas foram extintas. Foi durante o Pleistoceno que ocorreram os episódios mais recentes de glaciações, ou de idades de gelo. Muitas áreas de zonas temperadas do mundo foram alternadamente cobertas por geleiras durante períodos frios e descoberta durante os períodos interglaciais mais quentes em que as geleiras recuaram. E para fechar esse vídeo, peço apenas um like e a seguir segue uma lista de alguns animais extintos desse período. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Se vocês conseguirem passar por essa depressão, pega ele!